Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de A Alma Indomável. A proposta aqui é bem direta. Como parar de colocar nossa felicidade nas mãos dos outros ou das circunstâncias e finalmente encontrar uma liberdade que vem de dentro. É sobre transformar cada momento da vida numa prática espiritual. E tudo isso começa com uma pergunta que pode mudar tudo. Pois é, tudo começa aqui. É uma pergunta tão direta que parece até boba, né? Mas a honestidade dessa resposta, ela pode redefinir uma vida inteira. Se a gente deixar de lado as metas, o dinheiro, o sucesso, o que sobra é isso. No fundo, a felicidade é o que realmente se busca. E se a resposta for sim, a jornada nos leva para esse primeiro conceito que é radical, a felicidade como uma escolha. E não como uma consequência, sabe? É uma decisão que a gente toma e que não depende de absolutamente nada que acontece do lado de fora. E aqui está o grande dilema, bem visual. De um lado, o modelo padrão que a maioria de nós vive, a felicidade cheia de condições. Eu vou ser feliz se eu conseguir aquilo, se fulano fizer isso. Do outro lado, a proposta que vira o jogo, ser feliz apesar de tudo. É a diferença entre ser um refém do que acontece e ser o autor do próprio bem-estar. É basicamente pegar de volta o poder que a gente entregou para o mundo. E o ponto crucial é este. O livro sugere que essa decisão, essa escolha interna, é a prática espiritual mais avançada que pode existir. Pode esquecer rituais complicados ou horas de meditação. A ferramenta mais poderosa para o despertar é simplesmente a própria vontade, a escolha consciente de não deixar a felicidade para depois. Mas, vamos ser sinceros, se é tão simples, por que é tão difícil? A resposta está numa metáfora muito poderosa sobre a origem do nosso sofrimento, o tal do espinho interior. Tenta imaginar isso de verdade. Um espinho cravado no braço bem ali, tocando um nervo. Qualquer toque, por mais leve que seja, causa uma dor aguda. A vida se torna um exercício constante de evitar qualquer esbarrão. Esse espinho é a imagem perfeita para as nossas feridas emocionais, sabe? Nossas inseguranças e traumas que a gente nunca resolveu. Diante desse espinho, existem basicamente duas estratégias. A mais comum é construir uma armadura, uma vida inteira dedicada a proteger esse ponto dolorido, limitando nossas experiências só para evitar a dor. A outra, mais corajosa, é encarar aquela dor aguda e rápida de remover o espinho para finalmente poder viver sem medo, com liberdade. E esses espinhos, eles têm nomes que a gente conhece muito bem, né? É a solidão que faz a gente aceitar qualquer companhia, é o medo da rejeição que impede a gente de ser quem realmente é, a insegurança que sabota nossas ambições. Cada um desses é um ponto de dor que nos força a construir defesas bem complexas. E essa decisão de proteger o espinho, em vez de arrancar ele de uma vez, tem uma consequência direta. A gente acaba construindo, tijolo por tijolo, uma verdadeira prisão mental. Essa prisão mental, ela tem a forma de uma casa, um espaço interno que a gente cria para se sentir seguro, onde tentamos controlar tudo para que nada toque nos nossos espinhos. O problema é que essa fortaleza, que parece nos proteger, na verdade, nos isola da vida pulsando lá fora. E quais são os tijolos dessa casa? São os nossos próprios pensamentos, as nossas crenças que nos limitam, os nossos medos, as memórias de coisas que já passaram. A gente constrói uma fortaleza com as criações da nossa própria mente e, no fim, fica preso dentro dela. E essa citação, ela resume tudo de um jeito brilhante. A escuridão que a gente sente não é uma força do mal, sabe? É simplesmente a ausência de luz. É a sombra que as paredes que nós mesmos erguemos projeta, bloqueando a luz que sempre esteve lá, só esperando para entrar. Então tá, como é que se derruba essas paredes e arranca esses espinhos? A resposta vai na contramão do que a gente pensa. A chave não é lutar com mais força, mas sim parar de lutar. A chave é a não resistência. Para dar um nome mais técnico a esses espinhos e paredes, o livro usa um termo do yoga, sanskara. Dá para pensar nisso como uma impressão de energia de um evento do passado que ficou presa, inacabada. É como um nó de energia bloqueada que acaba distorcendo o jeito como a gente vê o mundo hoje. E o método para dissolver esses sanskaras é a própria não resistência. Quando a dor do espinho surge, em vez de se contrair e brigar com ela, a prática é relaxar. É sentir a energia, observar ela como se fosse um espectador, sem se identificar, e simplesmente permitir que ela flua e passe através do coração. É um processo de liberação, não de repressão.
E, finalmente, a gente chega na ferramenta definitiva de perspectiva, aquela que tem um poder de dissolver os problemas pequenos e nos motivar a fazer esse trabalho interno, a contemplação da nossa própria morte. Pensa nisso por um instante, de verdade. Se esta fosse a última semana da sua vida, quantas das preocupações de hoje simplesmente desapareceriam? Que medos perderiam a força? O que de fato se tornaria essencial? A resposta para essa pergunta é um atalho para a gente encontrar nossas verdadeiras prioridades. E essa é a lição final. A morte não é a inimiga da vida, é o que torna a vida preciosa. É a consciência de que somos finitos que nos convida a viver com mais vontade, a amar sem reservas e a parar de perder tempo protegendo espinhos que podem ser removidos. A questão que fica no ar depois de tudo isso é: se é possível começar a viver assim agora, por que esperar?